Olá pessoal, nossa apresentação será distribuída em 2 artigos. O primeiro é sobre concepções arquitetônicas das instalações utilizadas para a produção avícola, visando o conforto térmico em climas tropicais e subtropicais. Os integrantes do grupo são o Lucas Dosa, o Lucas Pascoal, o Paulo Ricardo Moreira, a Sara Dias e eu, Tayla Caproni. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância e benefícios do conforto térmico. O conforto térmico, ele diz respeito a certificar de que os animais eles não sejam expostos a temperaturas altas que possam prejudicar a sua saúde e o seu bem-estar. O gado e outras criações, como as aves e os pequenos ruminantes, eles precisam de boas condições no seu ambiente. Os animais têm uma faixa ideal de temperatura do ambiente, para eles conseguirem manter a temperatura corporal com pouco esforço. E quando está frio demais ou muito quente, o organismo direciona todos os esforços para a manutenção da temperatura. E o conforto térmico, ele proporciona um melhor funcionamento das funções vitais do animal e assim o rebanho ele fica menos estressado, ele se alimenta melhor e digere bem os alimentos, então tem uma melhor oxigenação do organismo e consequentemente aquele animal ele vai produzir mais. Bom dia, meu nome é Lucas e hoje a gente vai estar abordando um pouquinho acerca de um artigo cujo tema Concepções arquitetônicas das instalações utilizadas para a produção avícola, visando o conforto térmico em climas tropicais e subtropicais, tem assumido uma posição de destaque nas discussões atuais pelo fato dele consorciar aumento da produção ao bem-estar animal. Então, um pouquinho quanto à introdução, a gente tem que o Brasil, ocupando aí o primeiro lugar no ranking mundial de exportadores de carne avícola, ele tem demandado, com vistas aí à perspectiva de intensa globalização do mercado, investimentos arquitetônicos destinados ao setor avícola para aumento da performance produtiva. Então, para a otimização de custos, de maneira simultânea ao estabelecimento de um ambiente confortável aos animais, tem-se objetivado o aumento da densidade de alojamento, cerca de 15 a 18 aves por metro quadrado, lançando-se mão de galpões com ambiência termicamente favorável. Então, para isso, há necessidade de se adequar às edificações avícolas em função do clima local e ao tipo de exploração. Eu vou falar sobre concepção arquitetônica de instalações avícolas e o conforto térmico. O sucesso da produção avícola ela depende, entre outros fatores, da redução dos efeitos climáticos sobre os animais. E é necessário a caracterização do ambiente térmico, O ambiente térmico, normalmente, ele vai englobar os efeitos da radiação solar, a temperatura de bulbo seco do ar, velocidade do ar, umidade relativa e temperatura efetiva. Os seus efeitos sobre os animais, eles podem ser avaliados por meio do comportamento e das respostas fisiológicas. O conforto térmico de frangos de corte, ele ocorre entre o intervalo de bulbo seco do ar, umidade relativa e velocidade do ar, que resultam em maior desempenho animal. E desta forma, pode afirmar que não existe um tipo de instalação avícola que seja ideal no combate ao estresse, por calor ou frio, que possa ser adotado em todas as regiões do mundo, porque cada região climática, ela impõe, uma exigência própria de arranjos com vistas ao conforto térmico. No Brasil, os galpões avícolas, eles são predominantemente quentes, E principalmente no verão, gerando condições de desconforto térmico quase que constante às aves. E para reduzir os efeitos desses fatores ambientais sobre os frangos de corte, no interior das instalações, diversos estudos têm sido conduzidos para avaliação de coberturas, ventilação, resfriamento evaporativo, entre outros. E em relação às instalações avícolas brasileiras, no geral, ocorre o emprego de instalações abertas sem um ambiente controlado.
sendo que por razão econômica ou mesmo de desconhecimento, né, pouca importância tem sido dada às fases de planejamento e de concepções arquitetônicas, né, que são compatíveis com a realidade, né, de cada região brasileira. E nesse contexto, várias alternativas são sugeridas para reduzir a temperatura, né, ambiente interna dos galpões, que é baseado no acondicionamento térmico natural, como, por exemplo, a escolha do local, né, ela precisa ser adequada e ter uma orientação correta, né, os materiais para cobertura e fechamentos, né, paisagismo, ventilação natural. E, entretanto, né, em regiões com climas que são muito adversos, é necessário a utilização adicional, né, de recursos artificiais para então promover melhorias ao ambiente dessas aves, né? Como, por exemplo, o resfriamento evaporativo, né, ventiladores artificiais e dentre outros. Olá, eu sou o Paulo e eu vou falar sobre as necessidades ambientais. O primeiro passo para avaliar a condição de conforto térmico é identificar a necessidade ambiental das aves, neste caso usando alguns manejos que englobam estratégias para remediar problemas já existentes. Já na relação entre o animal e o ambiente, isso significa que pode utilizar processos artificiais que venham a beneficiar o animal. As modificações ambientais elas podem seguir duas classes que são a modificação primária e a secundária. As modificações primárias são aquelas que usam acondicionamentos naturais para a proteção dos animais. Assim, podemos falar sobre o clima frio ou quente, quando se usa o quebra-vento, a cobertura para a sombra, a ventilação natural e até a paisagem da vizinhança. Já as modificações secundárias são aquelas que utilizam de instalações no sistema de confinamento parcial ou total. Estas instalações são sofisticadas e geralmente são processos artificiais de ventilação, aquecimento e refrigeração, onde são isolados ou podem até atuar em conjuntos. As vantagens desse tipo de modificação é a economia de espaço, a disponibilidade de mão de obra, a regulamentação de proteção ambiental e, como desvantagens, podemos citar o consumo de energia maior e um custo alto para a implantação de tal sistema. As modificações secundárias devem ser utilizadas apenas quando as modificações primárias estão esgotadas. Como o Brasil é um país que se situa ao sul da linha do Equador, onde geralmente as temperaturas são em torno de 30 graus ao longo do ano, é desejável ter um pouco mais de cuidado com a produção avícola, uma vez que alguns dos lugares podem causar estresse por calor e mais ao sul do país podem haver o estresse pelo frio. Devido a isso, deve-se atentar-se a alguns pontos. Então, o sombreamento, né, para atenuar o efeito da insolação, deve-se utilizar como primeiro artifício para melhoria do conforto térmico em climas quentes, o sombreamento natural ou artificial, que são considerados essenciais para minimizar, né, perdas na produção e eficiência reprodutiva. O sombreamento natural ou artificial, ele tem como objetivo propiciar melhores condições de conforto térmico, né, para os animais em climas quentes, principalmente no verão, quando os animais eles estão expostos, né, ao ar livre. A radiação solar, né, ela é a principal responsável pelo acréscimo do calor corporal. E durante o período do dia, o calor que o animal ele absorve, né, provém da radiação solar, direta ou indireta, tornando um dos principais agentes causadores, né, de estresse aos animais. E projetar as estruturas de sombreamento é um dos mecanismos mais usados, né, para atenuar esses efeitos. Bom, agora no que diz respeito à adequada localização das instalações, sob o ponto de vista de isolamento sanitário mesmo, os elementos da natureza, tais como rios, serras, florestas plantadas ou até mesmo florestas naturais, caracterizam-se como isolamentos efetivos e bastante viabilizados. Bom, dando sequência na apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre algumas orientações.
Bom, para clima tropical e subtropical, como é o caso do Brasil, as instalações para produção de aves, elas devem ser posicionadas com o seu eixo maior em relação leste-oeste, ou seja, a linha que representa o percurso diário do Sol. Bom, e desse modo, os galpões avícolas, estando orientados no sentido leste-oeste, permitirão que a superfície exposta a oeste seja a menor possível. Isso faz com que o sobreaquecimento pela forte insolação nas longas tardes de verão. E dessa forma, o beiral, quando ele é bem projetado, atuará como um guarda-sol, tendo duas fachadas, uma permanentemente quente e outra permanentemente fria. E isso faz com que haja uma ventilação natural. Bom, agora eu vou falar um pouquinho também sobre a disposição das instalações. Bom, o local a ser escolhido, ele deve ser de tal modo que se aproveite as vantagens da circulação natural e que se evite a obstrução do ar. E essa obstrução pode ser por barreiras naturais ou artificiais. Bom, os ventos predominantes em uma determinada região do galpão, desde que sejam bem aproveitados, reduzem de forma positiva os custos da implantação de sistemas artificiais de climatização. Bom, a distância entre os galpões deve ser suficiente para que uns não atuem como barreira à ventilação natural aos outros, sendo recomendado um afastamento de aproximadamente 10 vezes a altura do galpão. Isso para os dois primeiros galpões. Para os demais galpões, o afastamento deverá ser aproximadamente 20 a 25 vezes essa altura. Oi, gente, bom dia, tudo jóia? Meu nome é Sara e estarei falando para vocês hoje a respeito das coberturas utilizadas nas instalações. Então, aqui no Brasil, por ser um país quente, tem sido realizado vários estudos a respeito das coberturas e dos materiais utilizados nessas coberturas. Esses estudos sempre se baseando no arrefecimento térmico das condições encontradas aqui no nosso país. Contudo, muitas vezes essas coberturas, esses materiais utilizados aqui no Brasil, eles não é interessante que sirvam de base para outros países com condições diferentes. Assim, países que apresentam condições de verão, condições de inverno diferentes das apresentadas aqui no Brasil. Então, é bem particular a questão da cobertura e dos materiais utilizados na cobertura nas instalações brasileiras. Então, gente, agora estarei falando para vocês a respeito da altura das coberturas. A altura das coberturas ela é relacionada ao clima da região. Em região onde o céu possui muitas nuvens, são regiões úmidas, e isso favorece uma maior reflexão de grande parte da radiação em direção às aves. E para isso é interessante que a cobertura seja mais baixa, a fim de favorecer a proteção dessas aves. Em regiões quentes, deve-se maximizar a exposição dos animais ao céu e protegê-lo da radiação solar direta nesses animais. E para isso é interessante que as coberturas sejam mais altas, com aproximadamente 3,5 de altura. Segundo Teixeira, em 1997, ele disse que o pé direito tem relação com a largura do galpão e o clima da região, como a gente pode ver na tabela 2. A tabela 2 está relacionando largura, pé direito de galpões avícolas em função do clima. O clima, quando ele é quente e seco, para uma largura entre 10 e 14 metros, é interessante que o pé direito tenha entre 3,5 e 4,5 metros. Num clima entre um clima quente e úmido, a largura entre 6 e 10 metros, é interessante que o pé direito tenha entre 3,2 e 3,5 metros. Em relação aos beirais, em climas quentes, esses devem ser projetados a evitar simultaneamente chuva de vento e raios solares. Em regiões com muita chuva, aconselha-se a inclinação do beiral em 45 graus em relação ao piso. E a recomendação é de que os beirais eles sejam entre 1,5 a 2 metros, tanto na face sul quanto na face norte do telhado, e de acordo com o pé direito e a altitude do galpão.
A inclinação de cobertura tem muita influência sobre o acondicionamento térmico ambiente no interior das instalações. E essa inclinação de cobertura ela deve ser feita em função da latitude do local da instalação. Isso para que nos meses mais quentes a cobertura absorva o mínimo possível de radiação direta. As inclinações de cobertura, com inclinação aí entre 20 e 30 graus, elas têm sido recomendadas para situações brasileiras de instalações avícolas. Então, gente, agora estarei falando para vocês a respeito dos artifícios utilizados juntamente com a cobertura. Em função das condições climáticas brasileiras e do tipo de materiais utilizados nas coberturas, o ambiente dentro das instalações, ele muitas vezes se torna agravante para o animal. E para isso, para solucionar esse problema, eles podem ser utilizados alguns artifícios que resultem na melhoria deste ambiente térmico. E a seguir eu estarei falando para vocês a respeito de alguns desses artifícios. O primeiro que eu falei para vocês é sobre a pintura. Sobre a pintura, tem se realizado muitos estudos com a finalidade de avaliar a melhoria das condições térmicas no interior das instalações com o uso de diferentes cores em coberturas. Uma cor muito utilizada é a cor branca, na face superior, ou seja, sobre a cobertura. E a cor preta na face inferior, ou seja, sob a cobertura, na face de baixo, A cor preta, ela resulta em alguns efeitos indesejáveis, como maior temperatura da superfície, maior emissividade e absorvidade. Mas ela tem a vantagem por possuir baixa refletividade. E isso resulta em uma carga térmica de radiação solar menor sobre os animais. Quanto maior radiação proveniente do solo aquecido e sombreado, maior é a importância dessa pintura preta sob a cobertura de baixo. O forro ele é muito utilizado logo abaixo do telhado. Ele serve para formar uma camada de ar entre o telhado e o forro. Ele contribui de forma positiva na redução de transferência de calor para o interior da construção, porque o ar ele é um mau condutor de calor. Outros dois artifícios utilizados juntamente com a cobertura são a aspersão de água sobre a cobertura e o lanterninho. A aspersão de água sobre a cobertura ela tem se mostrado muito eficiente na redução da temperatura da telha, o que resulta também em uma redução da carga térmica de radiação sobre os animais. A água de aspersão ela tem que ser distribuída de forma uniforme sobre a cobertura. Então, assim, devendo que ter também junto da cobertura calhas nos beirais, para que haja aí o recolhimento dessa água de aspersão, que posteriormente pode ser reaproveitada. E essas calhas também elas vão ajudar a evitar o umedecimento nos arredores do galpão. O lanternim ele tem a função de promover o escoamento do ar quente dentro das instalações. Esse ar quente ele vai para fora durante os períodos de calor, através de um processo aí chamado de convecção. O fluxo de ar, através do lanternim, ele é diretamente proporcional à sua área de cobertura. A diferença de altura entre as aberturas de entrada e saída de ar é diretamente também proporcional à área das aberturas de entrada de ar e a diferença entre as temperaturas externas e internas. Bom, agora retratando um pouco acerca dos sistemas de ventilação, sob o ponto de vista da engenharia de ambientação animal, um recurso muito eficaz na climatização de galpões avícolas é o incremento através da ventilação natural, o que é conseguido através de uma adequada concepção arquitetônica, o que foi proposto por Tinoco em 2001. Então, trata-se basicamente da movimentação normal do ar, que pode percorrer por diferenças de pressão ocasionadas pela ação do vento, ventilação dinâmica, ou da temperatura que caracteriza a ventilação térmica, entre dois meios considerados. Isso foi escrito por Abreu e Abreu 2000.
Então, nesse mesmo contexto, tem-se a ventilação artificial, mecânica, né, ou forçada, que é oriunda de equipamentos especiais, tais como exaustores e ventiladores. Então, a sua aplicabilidade permite o estabelecimento de uma ambiência amena no aviário, independentemente das condições externas, né, das condições atmosféricas. Isso também foi escrito por Abreu e Abreu em 2000. Bom, agora quanto ao sistema de resfriamento adiabático evaporativo, cuja sigla é SRAE, na forma como ele é empregado na climatização das instalações, ele consiste em forçar a passagem do ar externo através de um material poroso umedecido, empregando-se para isso ventiladores ou exaustores. Isso foi descrito por Vygotsky em 2002. Embora esse sistema possibilite uma redução substancial da temperatura da instalação, o faz com consequente aumento da umidade relativa do ar, diminuindo também a quantidade de calor dissipado pelo próprio animal na forma evaporativa. Então, isso pode se tratar de um fator limitante que necessita de investigações em função de cada região climática. Isso foi descrito por Silva, 2002. Agora estaremos dando continuidade ao nosso trabalho falando sobre o artigo Avaliação do ambiente térmico em instalações para crescimento e terminação de suínos, utilizando os índices de conforto térmico nas condições tropicais. Dentro do conceito de conforto térmico, a primeira condição que devemos adotar é a de que dentro da instalação o balanço térmico seja nulo. Mas o que significa, balanço térmico nulo? Significa que o calor produzido pelo organismo do animal, somado ao ganho do ambiente, seja igual ao calor perdido pelos animais através da radiação, da convecção, da condução, da evaporação e do calor contido nas substâncias corporais eliminadas. Os métodos de estimativa de temperatura e de calor por condução, convecção, radiação e evaporação são afetados diretamente pela temperatura do ar, que é o principal elemento climático a ser considerado na produção de animais confinados. De acordo com Sorensen, em 1964, para temperaturas de ambiente acima de 30 graus Celsius, predominam as perdas de calor por processos evaporativos. Esmail, em 1982, comenta que abaixo de 25 graus Celsius, as perdas de calor por processos não evaporativos são predominantes. E para se obter a máxima produtividade animal, as edificações elas devem oferecer aos suínos as condições ambientais térmicas favoráveis, assim, mais próximas das ideais, principalmente com aquelas relacionadas às temperaturas de conforto, como a gente pode observar na tabela 1. Na tabela 1, ela relaciona temperatura e umidades relativas ótimas e críticas para suínos na fase de crescimento e terminação. Então, se formos observar aí, eles colocaram a classificação de suínos quanto ao seu peso. Entre 20 e 35 quilos, as temperaturas ótimas de máxima é 20 e de mínima 18. E as críticas, máxima 27 e mínima 8. Para suínos entre 35 e 60 quilos, as temperaturas ótimas, a máxima é 18 e a mínima 16. Nas críticas, a máxima 27 e as críticas 8, as mínimas 8. Para suínos entre 60 e 100 quilos, as temperaturas ótimas, a máxima 18 e a mínima 12. E as críticas, máxima 27 e mínimas, críticas mínima, temperatura mínima, sendo crítica 4 graus, as ótimas, então, elas têm aí a umidade relativa para uma condição ótima, ela é entre 70%, e críticas, elas são aí a umidade relativa abaixo de 40% e maior que 90%.
A zona de termoneutralidade ela é determinada pelas temperaturas ideais, que são mostradas na tabela 1. Ela é limitada pela temperatura crítica inferior, ou seja, pela temperatura ambiental abaixo da qual o animal aciona os seus mecanismos termorregulatórios, no sentido de produzir calor para balancear a dissipação de calor para o ambiente frio, e pela temperatura crítica superior, que é a temperatura ambiental, acima da qual ocorre a termorregulação, no sentido de auxiliar o animal na dissipação de calor corporal para o ambiente. E pode ser citada como a reação às temperaturas fora da zona de termoneutralidade, a ocorrência de tremor muscular quando a temperatura está abaixo da temperatura crítica inferior, ou de respiração acelerada ou suor, quando a temperatura ela está acima da crítica superior. O ambiente térmico, seja de uma área sombreada ou não sombreada, ele é avaliado em função de índices de conforto térmico. E normalmente esses índices, eles consideram os parâmetros ambientais de temperatura, umidade, vento e de radiação. Sendo que cada parâmetro possui um determinado peso dentro desse índice, conforme a sua importância relativa ao animal. Os índices de conforto térmico mais usados são de Thom, que foi denominado de índice de temperatura e umidade, que associa a temperatura de bulbo seco e a temperatura do bulbo úmido, e desenvolvido por Buffington e seus colaboradores, que propuseram um índice que considera ele considera em um único valor os efeitos da temperatura de bulbo seco, da umidade do ar, do nível de radiação e da movimentação do ar, que eles denominaram de índice de umidade e temperatura de globo. Bom, agora falando um pouco quanto à radiação, o efeito da radiação sobre os telhados nas instalações para suínos foi um assunto discutido e explorado por Rodrigues e Chess em 2002. Eles evidenciaram que a tipologia arquitetônica nas instalações para a fase de terminação de suínos sob orientação leste-oeste, na latitude de 30 graus sul, deve possuir uma inclinação de telhado entre 30% e 40%. Beirais com dimensões consideráveis de 1,5 metros e médias dimensões de 1 metro nas fachadas norte e sul, respectivamente. Os estudos apontaram que tais características, se respeitadas, elas irão atenuar a captação de energia solar sobre o telhado. Também condições ambientais de verão, referindo-se a diferentes tipos de construções para suínos no sul do Brasil e com relação ao modelo de edificação com fechamentos nas laterais, foram examinados por Perdomo e Nikolaevski em 1988, os quais constataram que as temperaturas diárias internas foram em média 25,6 graus Celsius, consideradas altas em relação às consideradas ótimas, que estão entre 15 e 22 graus Celsius, que a umidade do ar foi em média 72,1% e que os criadores não utilizaram adequadamente. De acordo com Buffington e seus colaboradores, eles afirmaram que o ITGU seria um indicador mais preciso do conforto térmico e da produção animal quando comparado ao índice de temperatura e umidade em condições ambientais onde a radiação solar ou a movimentação do ar elas sejam altas, sendo que sob condições moderadas de radiação solar são igualmente eficientes. E quando se compara medições em locais com e sem cobertura, os índices de temperatura e umidade eles não apresentaram diferenças significativas, enquanto que o ITGU ele apresentou diferenças significativas, principalmente para locais sem cobertura. E outro indicador das condições térmicas ambientais
é a carga térmica de radiação que, em condições de regime permanente, ela se expressa, né? Ela expressa a radiação total recebida pelo globo negro, que é proveniente do ambiente ao redor. E expõe, né, que o mais importante nas instalações é diminuir o balanço de energia entre o animal e o meio, até que um limite de otimização, né, sendo a carga térmica de radiação, um dos principais componentes do balanço energético de um animal, e a sua avaliação é fundamental no estudo, né, da definição do meio ambiente. E de acordo com Baccari Júnior, né, ele comenta que o sombreamento pode reduzir de 30% a 50% a carga de calor sobre os animais. Enquanto Turco, ele mostrou que a redução da CTR pela cobertura das instalações, elas podem ser superior a 50%. Bom, pessoal, eu vou falar agora sobre o material e métodos. Esse trabalho ele foi realizado durante o verão e o inverno de 1999, na granja de crescimento e terminação de suínos, localizado no Centro de Ciências Agroveterinárias, em Lages, Santa Catarina. Bom, essa instalação ela era composta por pilares de concreto, cobertura de telhas cerâmicas francesas, e elas eram assentadas em estrutura de madeira com 40% de inclinação em 2 águas. Existiam beirais de 1 metro e sem lanternim. A instalação media 14,7 metros por 8,25 metros, com um pé direito médio de 2,80 e corredor central de 1 metro de largura. Bom, as baias elas mediam 3,25 por 2,60 e haviam 6 baias de cada lado. Elas eram separadas por paredes de tijolos de 1 metro de altura e de piso cimentado, que era raspado e lavado diariamente. O esterco ele era conduzido para uma canaleta que ficava no exterior da instalação. E esse esterco ele era levado até lá por meio de uma abertura no fundo das baias. Bom, a construção ela tinha orientação leste-oeste e o contorno era basicamente formado por cascalho. Bom, a ventilação no interior da instalação era obtida através de 3 janelas pivotantes de 1,20 por 1 nas fachadas norte e sul, e uma janela pivotante de 3,40 por 0,60 na fachada leste-oeste. Tinha peitoris de 1 metro e essas janelas ficavam abertas no horário de trabalho dos funcionários e eram fechadas entre meio-dia, às 14 horas e após as 18 horas. Bom, no interior da instalação foram medidas as temperaturas de bulbo seco, de bulbo úmido e de globo negro, a umidade relativa do ar e a velocidade do vento. Os instrumentos foram colocados na altura dos animais. Na área não sombreada, foram medidas as temperaturas de bulbo seco, de bulbo úmido e de globo negro, a umidade relativa do ar e a velocidade do vento, com os instrumentos colocados a 1 metro do piso, no lado norte da instalação. Bom, as medidas foram realizadas em janeiro e julho de 1999, por serem as épocas que ocorrem as maiores e as menores temperaturas, respectivamente. Bom, de acordo com os dados obtidos na Estação Meteorológica de Lages, Santa Catarina, sendo que as medidas foram realizadas a cada 2 horas, das 8 às 18 horas, considerando o horário solar. Bom, sobre o comportamento da temperatura de bulbo seco, em função das observações horárias nas áreas sob sombreamento e nas áreas com ausência de sombreamento, esse comportamento ele foi evidenciado graficamente, nos permitindo inferir que as médias observadas no verão entre 14 e 17 horas, elas ficaram acima da temperatura crítica superior recomendada por Leal e Nance em 1992, que é de 27 graus Celsius. Portanto, essa temperatura caracteriza um fator limitante para o bem-estar dos suínos. E no inverno, essas temperaturas permaneceram dentro da faixa termoneutra.
Então, embora essa instalação avaliada ela possuísse características construtivas, ou seja, pé direito e inclinação do telhado, condizentes com as dimensões recomendadas por Rodrigues e Chess em 2002, o lado externo da instalação era constituído basicamente por cascalho, o que poderia estar contribuindo significativamente para as temperaturas no período da tarde serem mais elevadas, principalmente se tratando no período de verão. Bom, falando agora sobre o resultado e discussão, eu vou falar um pouquinho sobre a umidade relativa por hora. Bom, de uma maneira geral, as médias diárias observadas da umidade relativa do ar, em ambas as épocas, estão situadas na faixa de conforto e com uma característica desejável, pois nas horas de maior calor, a umidade encontra-se na faixa de 55% a 70%, o que contribui para a perda de calor por processos evaporativos, um dos principais recursos de regulação homeotérmica dos suínos em altas temperaturas. Eu vou falar um pouco sobre essas duas tabelas, mas antes eu preciso falar de algumas siglas, que é a ITU, que é o Índice de Temperatura e Umidade, a ITGU, que é o Índice de Umidade e Temperatura de Globo, e CTR, que é a Carga Térmica de Radiação. Elas foram analisadas em função do ambiente e dos horários na tabela 2, que é o verão, e na tabela 3, que é o inverno. O ITU no verão não foi alterado, confirmando que este índice não representa a realidade das condições climáticas nas regiões mais com alta radiação. No inverno, houve alteração nos horários das 8 e das 18, devido à baixa radiação destes horários. Na tabela 2, a instalação ASOMB propiciou uma redução significativa de TGU em comparação aos ambientes não sombreados no verão. Já no inverno, devido à baixa radiação de TGU, teve um índice bem reduzido em comparação. Já quando se fala em CTR, a tabela 2 e 3 tiveram maiores variações entre as 14 e as 18 horas. As instalações reduziu cerca de 35% quando comparado com uma área não sombreada. A instalação não propiciou temperaturas do ar nas horas mais quentes na zona de termoneutralidade. A umidade do ar ficou dentro da indicação de conforto térmico, com ênfase em áreas não sombreadas. O índice de globo negro e umidade foi mais adequado na indicação do conforto térmico. O ITGU teve uma redução na sua amplitude e nos seus valores, principalmente no verão, e a redução de carga térmica radiante em função da instalação foi de 35% em relação às áreas não sombreadas.